Vandeham. Estamos no início de 1990, onde Prabhupada voltava da administração do Templo de Santos para novamente administrar o Templo de São Paulo. Nessa época, a distribuição de livros era ainda muito forte, muitos devotos moravam no templo e uma boa parte do investimento dos devotos era com carros. Esses carros eram sempre muito úteis, né, para a distribuição de livros, para carregar os livros dos santaneiros, para as viagens, né? E nessa época, os devotos sofreram três perdas muito grandes em relação aos carros. Os devotos tinham uma van Ibiza, que era um carro que foi comprado zero, um carro muito bonito, que foi roubado. Logo na sequência, uma Veraneio, que era um carro lindo também, um carro de exposição, também foi roubado, quase na porta do templo. E logo em seguida, uma outra Veraneio capotou no interior de São Paulo, cheia de santaneiros, machucando uma devota e tudo mais. Então, com esse panorama, Prabhupada ficou muito chateado, muito frustrado com toda essa perda, né? E resolveu, em vez de continuar investindo nos carros, começar a pensar em investir numa casa própria, para os devotos saírem do aluguel, para se ter mais estabilidade. Então ele conversou com o Prabhu, que é discípulo de Srila Prabhupada, Prabhu Anantarupa Das, e eles começaram a buscar um imóvel para comprar. Então juntaram um fundo que tinha na poupança, venderam outros veículos da frota de Sankirtan e o imóvel que foi encontrado, dentre vários, né, o escolhido, foi esse imóvel da zona rural entre Suzano e Mogi. Cabia no orçamento e era comecinho ali, metade de 1991. Logo no início de 1992, depois de analisar que era um lugar estratégico, porque era um lugar com fácil saída para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Nova Gokula, tinha um acesso rápido para o aeroporto de Guarulhos e era vizinho de Mogi das Cruzes, né, porque é uma cidade universitária. O Prabhu Anantarupa, junto com o Prabhu Gokula, fecharam o negócio dessa casa. A partir de então, ele que sempre paralelamente com a administração do Templo de São Paulo, trabalhava com vendas nas lojas e os devotos faziam Sankirtan, né? E todo o dinheiro que era adquirido era tudo que sobrava, né, dessa administração era investido na obra, né, para continuar a obra do imóvel que foi adquirido. Prabhu Kumara cuidou da casa e da administração da obra, logo no comecinho. E assim foi por algum tempo. No período de 92 a 98, a família do Prabhu Ishwarapuri e mãe Nataji moraram na obra. Depois também a Mataji Gitanjali e o Prabhu Devaraja, com sua família, ficaram morando e cuidando do imóvel. Nesse período também, o Sankirtan na Avenida Angélica, onde nós morávamos, continuava a todo vapor e tudo que sobrava do pagamento do aluguel, dos gastos com o templo, vinha para as obras aqui em Suzano. Para satisfazer o desejo das autoridades da ISKCON na época, mais uma vez Prabhu Gokula resolveu deixar a administração do Odd Templo de São Paulo, entregando a sua santidade Dhanvantari Swami. Ao consultar Shilacharadeva, ele instruiu que qualquer devoto que quisesse acompanhar Prabhu Gokula no novo projeto estava autorizado a ir. E assim, um novo grupo se formou, um grupo entusiasta e cheio de energia, de devotos muito sinceros, que saíram do Templo de São Paulo rumo a esse novo projeto. Passamos divididos por uma semana, mais ou menos. Um grupo desses devotos foi para a casa do Prabhu Nayana e da Mataji Bimala, em Ribeirão Preto, e o outro grupo foi para Pirajuí, na casa do Prabhu Devyabudi e da mãe Radha Sneha. Então, aconteceu que há 25 anos atrás, no dia 1º de julho de 1998, nós começamos o Suzano Mandir. Todos os devotos se reuniram aqui
e nós tivemos a primeira aula do Bhagavatam aqui, onde o Prabhu Gokula disse que a gente ia ter muito trabalho, teria que ter muito entusiasmo, mas que tudo ia ficar muito bonito, que ia ter um templo aqui muito bonito, que teríamos deidades, que teria muita pregação e que seria muito estático. E nós estávamos animados com tudo, né? Mas a realidade era outra, né? O que a gente via era outra coisa, né? A casa era só uma construção começada. Nós tínhamos apenas 2 quartos, um banheiro e uma cozinha na parte de baixo da casa. E não tínhamos água, só tinha água de poço. Muitas vezes tínhamos que pegar um tambor e buscar água no centro de Suzano, que tinha uma torneira lá comunitária, e a gente ia com o carro buscar com tambor. Muitas austeridades, né, para começar esse projeto. E ficamos aqui por algum tempo. O Sancta se tornou muito complicado, porque o transporte era muito difícil para fazer Sankirtan, né? E o Prabhu Ramadama, que é um devoto, que é irmão do Prabhu Gil e do Prabhu Sanat Kumara, ele tinha um programa de pregação em Jundiaí e nos convidou para ficar lá, nesse centro de pregação dele. E nós ficamos lá por 2 anos. Foi um período muito bom, de muita pregação. O Sankirtan era muito bom, muito fácil. Nós morávamos bem atrás da igreja matriz. E tínhamos programas de rádio, tínhamos loja. Foi muito estática essa época. E tudo que era feito lá, tudo que a gente coletava, tanto no Sankirtan, quanto com as vendas do Prabhu Jokula nas lojas, que ele vendia incenso e essência para as lojas, tudo isso vinha para a construção de Suzano. Tudo era revertido para o templo de Suzano. E nesse mesmo período, o Prabhu Krishna Balarama estava começando a trabalhar no ramo de conexões hidráulicas. Ele tinha uma empresa e nessa época também ele fez doações muito generosas para continuar a terminar o templo. Colocou o piso de madeira, ele colocou o revestimento dos banheiros, os granitos, pagava a mão de obra dos pedreiros e foi uma ajuda valiosíssima na época. Passamos mais uns meses depois que voltamos de Jundiaí na chácara do Prabhu Avyaktarupa. Também era um lugar estático, uma cidadezinha pequena chamada Engenheiro Schmidt, na região de Rio Preto, São José do Rio Preto. E também nós por lá fizemos uma pregação muito legal, tinha muito Sankirtan, tinha festival de domingo, foi muito estático também. Depois de lá, de Engenheiro Schmidt, fomos para o Alto da Lapa, onde o Krishna Balarama alugou uma casa para que nós ficássemos lá, até Suzano ficar pronto, né? Já estava já nos finalmente terminando a obra da casa, isso em 2003. E ficamos lá nessa casa no Alto da Lapa. Também foi um programa muito legal, onde também havia pregação, festival de domingo, Sankirtan, muito Sankirtan na região ali do centro de São Paulo, da Zona Sul. E aí, finalmente, a casa ficou pronta em 2003. Em 2003 nós viemos definitivamente para Suzano, todos os devotos, para morar e pregar aqui em toda a região. Então foi assim, a casa estava pronta, o templo começou a fazer as atividades diárias, né, de sadhana, os festivais que no comecinho eram aos domingos, Harinama nas ruas, Sankirtan nas ruas, e a gente foi começando a programação mesmo fixa aqui na cidade de Suzano. Em 2005, houve um marco, né, que foi a visita de Srila Charadeva. Ele veio ao Brasil, nós fomos a Nova Gokula para encontrar com ele, e ele pediu para o Prabhu Gokula que queria conhecer Suzano Mandir. Então, para a gente foi uma visita muito marcante, né, que deu todo um respaldo, assim, uma alegria muito grande para os devotos daqui, né? E nós tínhamos, nessa época, feito toda a estrutura da casa, né? O Prabhu Gokula tem toda
uma esperteza nisso, né? Ele transformou uma construção, que era uma construção de uma casa comum, grande, mas comum, ele transformou num templo, com toda a inteligência dele, com toda a visão dele, né? Então a casa foi toda feita, da entrada até a saída, pensada para um templo. Então, com sala do templo, com banheiro social, com pujari, cozinha das deidades, quarto para os devotos, quarto para as devotas, e cozinha grande, quintal grande. Foi incrível como a casa foi se transformando, né, nessa época toda de construção, para ficar pronta em 2003, assim, numa condição que dava para a gente fazer um programa muito legal. E a ideia era ir para a Índia e trazer uma deidade, né, para colocar no altar e começar um programa de adoração, instalar uma Murti de Shila Prabhupada e tudo. Só que exatamente nessa época, o Templo de São Paulo estava com dificuldades e Maharaj Chandramukha, sua santidade Chandramukha Swami, pediu a Prabhu Gokula se podia, por um tempo, deixar as deidades de Jagannatha, Baladeva e Subhadra, Shri Gaura Shila Prabhupada, aqui em Suzano por um tempo, porque eles iam precisar fechar o templo lá. E imaginem a nossa alegria, né? Foi muito estático, foi muito incrível. Elas vieram e estão aí até hoje. Eu me emociono de falar porque eram as deidades que nós conhecemos, né? As primeiras deidades e que nós trabalhamos muitos anos, né? Para Jokula, para ter uma ideia, ele que carregou, foi buscar a madeira para fazer Sr. Jagannatha, que foi buscar as toras de madeira junto com Rasananda Swami e Rasananda Prabhu, né, hoje. Então, foi muito estático, assim, foi uma emoção indescritível. Bom, continuando, e as deidades ficaram aqui por um tempo, depois o templo de São Paulo retornou com o templo do Butantã, as deidades voltaram para lá, as deidades grandes e Shila Prabhupada, e as pequenas ficaram aqui. Então, tudo continuava, né? O templo continuou, tudo continuando bem. E aí foi um marco também a internet, né? Porque por causa da internet a gente começou a ter mais interação com os outros devotos, né? Do Brasil todo. A pregação também, nós começamos a gravar as aulas, começou a poder passar isso tudo em vídeo, depois as lives, né? A Prabhu Jokula fazia a live do Srimad Bhagavatam todos os dias de manhã, foi o pioneiro aqui no Brasil com essas lives e foi muito bom todo mundo poder se rever na internet, se associar através da internet, conhecer Suzano Mandira através da internet, devotos do Brasil inteiro. Em 2008, graças ao Prabhu Chatrunasha, ao Prabhu Niranjana e a família deles, a gente começou um programa que durou 10 anos e que foi um programa muito legal também, de distribuição de praçada através dos picolés. Aquele programa dos picolés que alguns devotos fizeram e fazem até hoje, que nos ajudou muito a interagir com os devotos, com a vizinhança toda, né? Com todos os habitantes aqui da nossa região, aqui de Suzano. Então foi muito bom a gente desmistificar, né, a posição do devoto, conhecer todas as pessoas em volta. Muita gente veio visitar o templo, muita gente ficou favorável, né, aos devotos, ao templo, por causa desse programa do picolé. E até hoje a gente colhe frutos desse programa, né? Foi muito bom. Foi um programa que, além de tudo, ajudou a gente manter o templo nessa época. Nessa época, muitos devotos que eram brahmacharis, que vieram ali desde a Avenida Angélica, eles começaram a se casar, a sair do templo, a ir terminar uma faculdade, fazer uma faculdade. E foi muito importante esse programa da distribuição de praçada para manter o templo, continuar mantendo as deidades do templo e também para interagir com toda a comunidade aqui da região do templo.
E durante todos esses anos também nós recebemos muitas visitas importantes, pessoas muito especiais, devotos sêniores, né? Pessoas exemplares para a gente. O primeiro sannyasi que veio aqui no templo quando o Prabhu Jokula comprou a casa foi Somaka Maharaja, que já não está entre nós, mas fez a primeira visita aqui. E todos os sannyasis brasileiros, né, Maharaj Keshava, que nos deu tanto apoio, nos dá tanto apoio, Maharaj Dhanvantari, Maharaj Jamunacharya agora, né, Purushatraya Swami, que sempre vem nos visitar e dar aula, é muito legal, muito estático. Chandramukha Swami, que agora a gente está tendo essa oportunidade de estar mais próximo, né? Com ele aqui na administração de Santa Isabel, da Ecovila Govardhana e também do Templo de São Paulo. E a gente podendo interagir mais e fazer programas mais juntos, o Ratha Yatra, né? Que é um programa com muita interação entre os devotos, muito bom. E todos os outros devotos seniors, né? Prabhu Paramahansa, que nos ajuda muito, sempre ajudou, sempre teve um compromisso muito sério com a deidade, com as doações, com a manutenção. E Prabhu Aduaya, que nos ajuda muito também em tudo. Devotos muito exemplares, né? A gente teve visitas muito importantes também. Prabhu Shrutakirti, que era o servo pessoal de Srila Prabhupada, teve aqui há muitos anos atrás. Saubhagya Maharaj, um discípulo também de Srila Prabhupada, muito especial, que ficou uns dias com a gente. Os sannyasis também, Bhaktidhira Damodara Maharaj, que já veio aqui várias vezes, é um prazer recebê-lo. Bhaktinara Singha Maharaj também, uma pessoa muito especial, que sempre nos incentiva. E a gente teve uma visita muito importante, que a gente ficou muito satisfeito, de Jananivas Prabhu, Pujari de Mayapur. E foi muito especial ter ele aqui, visitando o templo. E inúmeros outros, assim, que infelizmente a nossa memória não chega lá, mas que abrilhantaram, né? O Susana Mandiri deram força pra gente, ânimo, entusiasmo. Muito obrigado a todos vocês. Tivemos a visita também de Mahavishnu Swami e também queríamos agradecer a Parangati Prabhu e a Rasananda Prabhu, que sempre incentivaram o programa aqui, sempre nos deram força. Em 2009, nós fomos escolhidos pela TV Record para participar de um programa que se chamava Troca de Família. E foi muito legal também, foi uma pregação muito legal e uma interação muito grande com a comunidade toda, né? E foi ótimo. O Prabhu Jokula foi para Itu, na casa de um lutador de Vale Tudo. E esse lutador veio aqui para Suzano, passou uma semana com a gente aqui no templo, conterrâneo, uma pessoa muito incrível, muito legal. E esse programa também vocês podem ver até hoje na internet, no YouTube, no canal da Record, no R7, que tem como assistir até hoje lá. Aí, em 2012, as deidades voltaram novamente, as deidades grandes, com Shila Prabhupada, porque novamente o templo lá do Butantã fechou. E aí as deidades ficaram aqui, estão aqui, até hoje, nos dando tanta misericórdia, tantas alegrias, né? E 2014 e 2015, nós conseguimos fazer 2 Ratha-yatras na cidade de Suzano. Em 2016 foi feito o Puspa Samadhi, Maharaj Keshava, que deu essa bênção aí, idealizou todo o projeto e nos incentivou a construir o Samadhi ali de Srila Prabhupada, o Puspa Samadhi, em 2016. E a partir daí, né, toda a comunidade vai se formando e com persistência, com muita pregação, o Prabhu Jokula sempre tão fixo assim na pregação, no cuidado com os devotos, né? E muitos devotos foram iniciados aqui, muitos devotos fizeram suas cerimônias de casamento aqui, cerimônia de grão das crianças, cerimônia de Shraddha das pessoas que se foram, né? Então, para a gente é um grande prazer ter o Suzano Mandir, assim, ter esse espaço para
fazer tantas cerimônias bonitas e significativas para as pessoas, né? E é isso. Nós só temos a agradecer a todos, a cada um que fez o mínimo de serviço ou o máximo de serviço, que dedicou uma hora ou a vida, né, aqui para serviço de Shila Prabhupada, nesse local que é o Suzano Mandir. Todo o esforço de cada um é muito importante, foi muito importante, vai ser muito importante, né? A gente queria agradecer as crianças, todas as crianças que hoje já estão crescidos, já são homens e mulheres, mas que fizeram essas austeridades com a gente aqui. Gostaríamos de agradecer também aos idosos, as pessoas que já se foram e que dedicaram muitos anos de serviço aqui no templo. Gostaríamos de agradecer também aos que eram jovens e agora estão de cabelo branco, que chegaram aqui jovens e adolescentes e que agora já estão de cabelo branco e continuam firmes no serviço Shila Prabhupada. Gostaríamos de agradecer principalmente ao Prabhu Okula por ao cuidado com a gente, toda a tolerância, a misericórdia, a persistência em pregar para a gente, dia após dia, deixando toda essa filosofia de Prabhupada esmiuçada e explicada da melhor maneira, para que a gente tenha força e continue tentando colocar em prática o cantar dos santos nomes, a adoração, o serviço devocional e tudo, né? Então, isso é impagável. A gente só pode agradecer e prestar serviço por muitos e muitos anos. Queríamos pedir perdão pelas ofensas cometidas por pessoas que se sentiram ofendidas ou que tiveram alguma... que se sentiram ofendidos mesmo, né? E queríamos também pedir a oração de vocês para que esse projeto continue firme e forte, com muita que continue forte, que continue animado, entusiasta e que seja o abrigo para muitas e muitas e muitas pessoas daqui a muitos e muitos e muitos anos que possam chegar aqui e receber o refúgio das palavras de Prabhupada, da associação com os devotos, de um prato de praçada, que isso seja mantido por muitos e muitos anos. Hare Krishna, muito obrigada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,